eu não vou entrar na questão da teologia do domínio, essa depois eu busco na live para aprender com o pastor Sérgio também. Eu vou só fazer uma contribuição em cima da fala do professor João César sobre a questão do Pablo Marçal em si, da derrota dele e tudo mais. Professor, eu vou, não é divergir, eu vou mudar o foco. Pablo Marçal, por tudo que a gente acompanhou, por tudo que eu tive o cuidado de acompanhar também, eu não olhei as redes sociais dele, eu fui o tempo inteiro, eu acompanhei pelas redes de apoio dele, não as redes oficiais, as redes de apoio. E aí do que eu estou falando dos perfis de Instagram, de TikTok, de produtores de cortes para ele, onde tinha mais conteúdo de coach e menos conteúdo de política partidária, de eleições e de tudo mais. Para mim fica muito claro e, por favor, vamos divergir à vontade, eu posso estar redondamente errado, mas para mim ficou muito claro que Pablo Marçal tinha 3 objetivos com a eleição e nenhum deles era necessariamente ser eleito. Esses 3 objetivos era aumentar o número de alunos dos cursos que vende, aumentar o exército que produz os cortes, aumentar o valor sobre a marca dele. Esses 3 objetivos ele atingiu já no primeiro debate, para não exagerar muito, e foi até o final. E essas redes de apoio mostraram muito bem isso, com um número absurdo de divulgação de escola de corte e de venda de cursos feito sistematicamente antes e depois de cada um dos debates, e também a produção de vídeos sistemáticos de aprimoramento da marca do M28, boné, camisetas e de tudo mais. Então, ele faz isso, me parece, de uma forma premeditada, de uma forma muito bem organizada. A outra questão que eu acho importante independentemente da derrota dele, eu vejo Pablo Marçal como uma pessoa extremamente perigosa, e que precisa. Eu não sou do campo do direito, não vou aqui estar dando opiniões jurídicas, vou falar do meu desejo de cidadão, precisa ser parado imediatamente. Parado perdendo os direitos de se eleger de novo, de concorrer de novo, e parado pela justiça criminal, justiça penal também, porque senão ele vem em 2026. Ele vem e esses mesmos canais dessa rede de apoio dão indicativos de que ele vem e vem muito forte. Mais uma vez, ele cresceu no público dele. Ele cresceu, inclusive, no meio neocristão, como eu costumo falar, porque tem tanta definição dos cristãos que não são cristãos de fato, que eu prefiro chamar desse neocristianismo. Então, eu tenho essa preocupação. Deixar bem claro aqui, não foi uma divergência, e poderia ser dentro de um campo democrático de debates, mas não foi uma divergência, foi olhar por outro foco. Eu não vi, e posso estar enganado, Pablo Marçal tão preocupado assim em vencer. E digo mais, o discurso de não vai ter primeiro turno era apenas PNL, e aí era PNL mesmo, aquilo que eles entendem por programação neurolinguística e não aquilo que nós entendemos por eficácia ou não. Era PNL, sim. Tanto é que ele acaba a eleição e ele imediatamente sai de uma ideia de vamos no primeiro turno para uma ideia de 1.700.000 votos, não foi nada para se envergonhar. Ele passa o tempo inteiro dizendo que só não recebe fundão, né? Ele passa o tempo inteiro dizendo que só a Veritá Pesquisas está próxima da verdade, e quando acaba a eleição ele diz, eu estava com 25%, 26% em cada um dos institutos e fiz 29%. Então ali ele já está aceitando as pesquisas, era tudo PNL, a PNL dentro de todo aquele leque que faz parte da PNL, que aí a conversa seria longa e a gente não tem tempo para isso. Era isso, professor João César e Sérgio. Eu vou dizer a vocês que eu tenho aí 5 minutos para ouvir a tréplica do São João César, porque eu quero,
E depois eu já deixo um forte abraço aí para o pastor Sérgio, querido, para o Pedro e para a comunidade, mas a tréplica do professor João César eu vou querer ouvir, evidentemente. Olha, primeiro, pastor Sérgio, eu combinei aqui com o Pedro que nós vamos repetir esta live com nós 4. O único objeto será discutir o livro do professor Viaro. O livro novo do professor Viaro. Que é a única forma pela qual a esposa dele não pedirá divórcio. É se nós fizermos discutindo o livro dele. Professor Viaro, eu compreendo perfeitamente o seu ponto de vista, muito interessante. O que eu estou tentando pensar, na verdade, os nossos enfoques não são os mesmos, mas não são necessariamente divergentes. Estamos iluminando áreas distintas do mesmo problema. Me parece que o Pablo Marçal precisa agora, desesperadamente, fazer do limão uma limonada. Porque, do ponto de vista objetivamente falando, esqueçamos um pouco a extraordinária capacidade de programação neurolinguística e de manipulação do Pablo Marçal, que, embora fale um português um tanto estropiado, fala sem parar, o que dá a impressão de que ele fala bem. E é convincente. Sim. E faz toda aquela pantomima. É perfeito, é realmente um artista, isso não há dúvida. Mas, objetivamente falando, se voltarmos ao real, o que importa muito nessa circunstância do domínio das redes sociais, se voltarmos ao real, objetivamente falando, o Pablo Marçal foi ao máximo da arrogância, ao máximo do abismo. Porque, objetivamente falando, durante a campanha, ele levou uma cadeirada do Datena, fingiu-se de morto, um falso Lázaro, ressuscitou. Embora ele tenha tido uma luxação na costela, ele apareceu com um gesso cenográfico, o que não parece exatamente a imagem do homem que nocauteia tubarão e da mata-leão no próprio Rei da Selva, que é o que ele, obviamente, é o que ele faz. Isso falou muito a figura do próprio Pablo Marçal. Depois, num vídeo, ele reconheceu que a equipe dele tentou forjar aquela situação que tornou tudo mais ridículo. Nos debates, quando ele passou a ser ignorado, ele não se saiu muito bem. Ele foi destruído por uma mulher. Objetivamente falando, quem destruiu o Pablo Marçal nesta eleição foi a Tabata Amaral, que merece os nossos aplausos, como se diz em inglês, standing ovation. Quem trouxe a questão do estelionato aos 17 anos de idade, quem trouxe a questão da proximidade com o PCC, quem de fato desestabilizou o Pablo Marçal foi a Tabata Amaral, como candidata, mais do que os outros. Ele foi derrotado, ele não está no segundo turno, ele afirmou o tempo todo que ele estaria. A arrogância que ele mantém agora, eu proponho, é uma arrogância de desespero, porque o que se aproxima dele é a inelegibilidade por 8 anos, no mínimo, e o que se aproxima dele, de fato, professor Viaro, ou caso contrário, eu concordo com o senhor, então desistamos do país. Vamos fazer a Folha Democrática, vamos fazer a da Suíça democrática na cidade. Vamos para Cancún, vamos tomar tequila e vamos comer tortilha. Vamos, pastor, vamos todos para fazer uma honra democrática em México, porque se ele não for, de fato, punido objetivamente por ter difundido na véspera da eleição, e ele difundiu num podcast, aliás, um podcast de grande qualidade, o podcast do Vilela, que é o Inteligência Limitada, em que ele sempre começa dizendo de maneira muito engraçada que limitada é a inteligência do apresentador, mas ele é um excelente apresentador e muito inteligente. Ele usou o Vilela para difundir um crime, que foi o laudo falso. O podcast foi tirado do ar, viu? Só para vocês saberem também. Claro, eu sei disso, Pedro. Eu sei, Pedro, isso que eu estou dizendo. Assim como no Flow, o professor Viaro, pastor Sérgio, eu assisti uma entrevista da... Oh, meu Deus do céu, eu gosto muito dela, ela é tão engraçada, divertidíssima, tem um humor muito fino. É colunista do Madeleine Laxo, que esteve no Flow. Eu assisti uma entrevista dela espantosa, em que ela disse que após o talk show, após o debate, todos os candidatos teriam 3 minutos finais numa entrevista com ela, outra jornalista e o Igor. Como o Pablo Marçal foi desqualificado do debate, ele não teria direito a esses 3 minutos. O senhor soube o que ele fez, professor Viaro? Ele e a equipe foram para a porta do estúdio
e tentaram derrubar a porta do Sim, isso aconteceu. pontapés e socos para obrigar a participação do Pablo Marçal. Então, professor Viaro, o que aguarda o Pablo Marçal na Justiça Eleitoral? Inelegibilidade. O que aguarda o Pablo Marçal na Justiça Comum? Prisão. Se não prisão, multa altíssima e uma responsabilização criminal mais séria do que a do estelionato aos 17 anos de idade. Por isso eu estou propondo que, se o senhor tem toda a razão, eu assisti ontem de madrugada a live Convocação 2026. Não sei se o senhor assistiu. É quase inconcebível assistir o fascínio e o delírio das pessoas na live. Mas é essa a questão, professor. Mas eu estou lhe propondo, professor, que é desespero. Ele está, da plateia? Não, dele. Não, mas aí que tá, professor, me perdoe. Ele é a plateia. Ele é a plateia. O que eu estou lhe propondo, professor Viaro, é que agora ele não é mais a plateia. Agora, porque antes ele era a plateia, mas agora algo mudou. O que mudou é que ele é uma pessoa muito inteligente. Ele sabe que o mais provável, nada no Brasil é líquido e certo. O mais provável é que ele se torne inelegível. Acaba o plano político. O mais provável é que o crime... Porque, professor Viaro, o Pablo Marçal cometeu um crime que é mais grave do que os crimes do Bolsonaro em 2022. Claro. O Pablo Marçal publicou um laudo que implica falsidade ideológica. É um dos crimes mais graves do Código Penal. É um crime tão grave que ele é um crime que apenas pode ser levado adiante, julgado pela esfera federal. Ele brincou com fogo, ele se queimou, ele sabe disso. Então, a minha percepção, mas eu entendo o que o senhor está dizendo e concordo. No primeiro momento, parece que ele, catapultou. Ele está se catapultando para a prisão. O crime que ele cometeu não ficará impune. Creio. Se ficar impune, a minha proposta está feita. Não, só para finalizar aqui da minha parte, professor João César, com todo o respeito que eu tenho pelo senhor, eu quero dizer o seguinte, e eu acho que a gente está acabando, a gente está chegando no mesmo ponto, mas eu quero dizer o seguinte, o que eu não concordo é, se ele passar impune, ele volta com força total. É isso que eu quero dizer. Ele não morreu se ele ficar impune. Totalmente de acordo. Totalmente de acordo. Ou seja, ele não... aí eu chego no ponto que ele não está derrotado. E posso ser um pouco mais apocalíptico? A justiça precisa parar ele. Ele não está derrotado. A justiça precisa parar ele. A justiça precisa parar ele. Mas o que me assusta mais, Viaro e professor João César, é que eu acho que a prisão certamente é uma coisa que daria um alívio para o nosso campo, mas eu acho que o maior problema do Pablo Marçal não é esse ainda, gente. Ele está criando uma escola, esse laudo, esse crime grave que você está falando, João César, virou método. Qual é a dificuldade, gente? A gente está vivendo a época da deepfake. Qual é a dificuldade de se criar um novo Pablo Marçal e ele fazer uma coisa pior? O que eu quero dizer é o seguinte... Ele está assumindo o lugar do Olavo. Gente, para me despedir vai lá, mesmo, para me despedir, eu quero dizer assim, para me despedir, eu quero dizer o seguinte, professor João César, eu quero ter o seu otimismo. E eu vou dizer aqui, 22h33 do dia 9 de 10 de 2024, eu acredito piamente que a justiça não vai pará-lo. E eu não quero estar certo, professor. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata. Estamos em uma nova campanha de Pix, gente. O nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube. Então a gente pede para vocês contribuírem no Pix, diretamente no Pix, gente. Faz um depósito lá no nosso Pix, você nem precisa usar o cartão de crédito, você pode fazer o Pix além das nossas metas por live, que é de R$100 no Pix. Vocês podem ajudar em folhademocrata@gmail.com. Essa contribuição no nosso Pix é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata, como o meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo, o Gabriel. Então é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era
democrática de governo Lula 3 e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e contribuam. R$20 de Pix, vocês ganham livros aqui no nosso canal, que estão disponíveis aqui. Basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos 3 livros. Temos ainda um 4º livro para a gente dar de presente no folhademocrata@gmail.com ou no pedrozambarda@gmail.com. E quem mandar 80 pilas no Pix ganha um curso de roteiro de comédia com a Xanda Fontes, a nossa sócia. Gente, vida longa e próxima. Vida longa e próspera, gente. Não próxima. Longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.